Bom dia e bem-vindos de volta ao nosso canal Gotas de Esperança. O tema da nossa reflexão de hoje é a crucificação de Jesus. E vamos começar lendo um texto que está em Isaías, capítulo 53, versículo 5, e que nos diz: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cruz não começa no Calvário, ela começa no coração de Deus. Antes dos cravos, antes da coroa de espinhos, antes dos soldados, já existia um plano que não foi improvisado, foi determinado. E quando Jesus caminha em direção à cruz, ele não está sendo levado apenas pelos homens, ele está indo voluntariamente. Agora imagine a cena: o peso da cruz sobre os ombros, o corpo já ferido, rasgado pelos açoites, o rosto marcado, irreconhecível, cada passo lento, cada queda, e ao redor gritos, zombaria, desprezo. Ninguém ali entendia completamente o que estava acontecendo, mas o céu entendia. Porque aquilo não era apenas sofrimento físico, era substituição. Isaías já havia declarado: ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Não foram apenas os pregos que prenderam Jesus na cruz, foi o pecado, o nosso pecado. E aqui está algo que incomoda, mas precisa ser dito. A cruz revela quem nós realmente somos. Nós gostamos de pensar que somos bons, que erramos pouco, que Deus entende tudo. Mas então surge a pergunta: se o pecado fosse algo pequeno, por que a cruz foi tão brutal? A intensidade do sofrimento de Jesus mostra a seriedade do pecado. Deus não ignora o pecado, ele trata. E na cruz, ele julgou o pecado no corpo de Cristo. Jesus estava ali como inocente, mas sendo tratado como culpado. Ele foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos. Foi condenado para que nós fôssemos perdoados. Foi ferido para que nós fôssemos restaurados. Isso não é poesia, é troca. E talvez você já tenha ouvido isso muitas vezes, mas ouvir não é o mesmo que compreender, porque quando você realmente entende a cruz, você não continua vivendo da mesma forma. A cruz não permite indiferença. Ou você rejeita, ou você se rende. Não existe meio termo. E aqui está outro ponto que muita gente ignora. Jesus poderia ter saído daquela cruz. Ele disse que poderia chamar legiões de anjos, mas não chamou. Ele permaneceu. E isso muda tudo. Porque mostra que não foi a força dos homens que o manteve ali. Foi o amor. O amor por pessoas que ainda iriam rejeitá-lo. O amor por pessoas que ainda iriam ignorá-lo. Amor por pessoas que nem sequer o escolheriam. E mesmo assim, ele ficou. Agora pense nisso com honestidade. O que você tem feito com esse sacrifício? Você apenas conhece a história? Ou isso realmente mudou a sua vida? Porque a cruz não foi feita para ser apenas admirada. Ela exige resposta. Ela chama você para um posicionamento. Não basta dizer que acredita. É preciso viver
como alguém que foi alcançado por esse amor. A cruz não é um símbolo decorativo, ela é um divisor de águas. Antes dela, condenação. Depois dela, oportunidade de redenção. Mas essa oportunidade não é automática. Ela precisa ser recebida. E talvez hoje seja o dia de parar de tratar a cruz como algo distante e começar a olhar para ela de forma pessoal. Não foi genérico, foi individual. Ele fez isso por você. Ele carregou o seu peso, a sua culpa, os seus pecados. E a pergunta que permanece é: o que você vai fazer com isso? Porque ignorar a cruz é rejeitar o maior ato de amor da história. Vamos orar. Senhor, hoje nós olhamos para a cruz com mais consciência, não como um símbolo distante, mas como uma realidade que nos envolve. Nós reconhecemos que foi por causa dos nossos pecados que Jesus foi ferido. E isso nos confronta, nos faz perceber que não somos autossuficientes, que precisamos da Tua graça. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que tratamos a cruz com indiferença. Perdoa quando vivemos como se esse sacrifício não tivesse impacto em nossa vida. Hoje, nós recebemos esse amor, recebemos o perdão, recebemos a nova vida que vem de Cristo e pedimos: transforma o nosso coração, que não sejamos apenas ouvintes, mas pessoas verdadeiramente rendidas. Que a cruz marque a nossa vida, as nossas escolhas e a forma como vivemos. Obrigada, Jesus, porque o Senhor permaneceu na cruz por nós. E que nunca percamos a consciência desse amor. Oramos em nome de Jesus. Amém.